Uma alegria para a Associação do Senhor Jesus, para a Rede Século XXI, receber hoje conosco a nossa irmã, a Lucimar. Lucimar é fundadora de uma comunidade nova, comunidade Presença, coordenou a formação na renovação carismática em âmbito nacional e hoje serve como coordenadora da renovação no estado de São Paulo. Nós estamos muito felizes que, mais importante do que tudo isso, uma filha muito amada de Deus e que transmite esse amor com a presença, com o sorriso, e hoje vem pregar para nós. Eu queria que você que está aqui estendesse a sua mão de onde você está, pedindo que o Senhor mais uma vez a use. Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós rezamos. Eu peço que o Senhor dê agora a unção desta missão, a unção desta pregação. O Senhor colocou na mão da tua filha um cajado, e eu peço que o Senhor venha agora confirmar, que o Senhor venha agora acompanhar com sinais, com prodígios, a pregação da tua filha. Coloca sobre ela a tua unção e o teu poder, para que essa palavra toque corações, modifique vidas. Maria Santíssima, intercede agora pela nossa irmã. Nós pedimos isso, mãe, intercede. Espírito Santo, vem com poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Como você está, nós podemos assim nos colocar à disposição do Espírito Santo para esse momento, meus irmãos. Nós que já vivenciamos esse dia todo de graça, de bênção para a renovação carismática católica, principalmente aqui da Arquidiocese de Campinas, mas vamos nos colocar à disposição do Espírito Santo, para que nesse momento Ele venha atualizar em nós aquilo que a igreja espera de nós enquanto renovação carismática católica. E aonde você está, você mesmo pode dizer ao Espírito Santo: amado Espírito Santo, eu me coloco à tua disposição nesse momento. Eu me entrego a ti, eu me coloco realmente aberto ao que o Senhor tem para me falar, para me ensinar, para atualizar em mim. Aquilo que o Senhor deseja que eu faça também a partir de agora, a partir desse tempo. Eu estou aqui, Espírito Santo, aberto e à disposição mesmo, a tua ação, a tua graça em mim. Vem, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E assim, abertos a essa ação do Espírito Santo, nós podemos nos acomodar, porque eu tenho certeza que o Senhor preparou esse momento para atualizar na nossa vida aquilo que a igreja tem falado para a renovação carismática católica neste tempo jubilar. Nós estamos aqui com o jubileu de ouro da Arquidiocese de Campinas, nós estamos aqui nesse momento de graça e bênção mesmo para cada um de nós e também para aqueles que nos acompanham, né, pela TV. E nós sabemos que existem palavras proféticas para a renovação hoje. Então eu quero falar com muito carinho com você que está aqui, com você que nos assiste, com você que participa, porque esse é um momento onde Deus atualiza
o que o Espírito Santo pode fazer em nós através desse tempo jubilar. Nós já sabemos que para esse tempo existem graças especiais. Nós já sabemos que para esse momento as bênçãos de Deus estão sendo derramadas nos nossos grupos de oração, nas novas comunidades, enfim, tudo o que faz parte dessa corrente de graça, como o Papa Francisco fala. Mas, irmãos, de uma maneira muito especial, tudo o que tem acontecido esse ano, até mesmo lá no nosso grupo de oração, essas graças não deixam de acontecer. Agora, teve um acontecimento que marcou mesmo a nossa história enquanto renovação esse ano. Vocês sabem que o Papa Francisco, ele fez um convite para a renovação carismática católica, para celebrar o seu jubileu de ouro em Roma. E isso aconteceu. Aconteceu em Pentecostes esse ano, né? Então, de diversos países, inclusive nós aqui do Brasil, fomos com uma grande representatividade para Roma, e ali nós tivemos a oportunidade de celebrar com a renovação do mundo esses 50 anos. Essa graça que o Espírito Santo tem realizado na vida da igreja, mas principalmente na nossa vida, não é verdade? Quanta coisa o Espírito Santo já realizou em nós, através daquilo que a renovação carismática católica é na igreja. E nessa ocasião, nós tivemos a oportunidade de ouvir o Papa falando com a renovação carismática católica. E ele disse assim coisas muito importantes, né? A gente sabe que esse tempo não é um tempo assim da gente ficar vivendo um saudosismo, mas é um tempo da gente viver gratidão a Deus. Sermos gratos mesmo por tudo aquilo que Deus tem realizado. Olha para a sua vida agora, veja o que poderia ser de você se você não tivesse tido esse grande encontro com Jesus, se você não tivesse experimentado essa graça do batismo no Espírito Santo, meus irmãos. Onde será que nós estaríamos agora? O que será que nós estaremos fazendo? Mas veja, o Papa, ele disse assim para a gente, ele começou agradecendo por tudo aquilo que aconteceu nesses 50 anos. Mas isso não significa que nós terminamos a nossa missão. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, fala que 50 anos, gente, é um tempo de reflexão. Porque nós chegamos praticamente na metade de uma vida, se nós olharmos isso para a vida do ser humano, né? E ele diz que esse tempo é para nós um tempo de reflexão. É um tempo de agradecimento também. E a Michelle Morin, que por um bom tempo conduziu assim, né, a renovação carismática católica a nível internacional, em fevereiro desse ano, quando ela esteve num retiro, lá naquela casa onde tudo começou, aquela primeira experiência começou há 50 anos atrás, ela disse que esse tempo também é um tempo propício para um deserto. E veja que aqui não é aquele deserto onde você vai se isolar, onde você vai estar a sós porque você está se isolando. Não. É um tempo para a gente fazer um retiro pessoal, entrar na intimidade com Deus. É um tempo de viver uma reconquista. Inclusive, ela usou a palavra de Oséias, no capítulo 2, no versículo 16, quando diz assim: por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Dar-lhe-ei as suas vinhas e o vale de Acor como porta de esperança. Veja, gente, é um momento realmente onde aquele povo vive a graça de uma reconquista. Então, é momento onde nós também vamos viver essa graça de voltarmos às origens de tudo aquilo que nós somos e que nós somos chamados a ser. Mas, dentro assim, voltando então para aquilo que o Papa disse para nós, aqui eu quero falar para vocês de algo que me chamou muita atenção e do qual eu tenho realmente
procurado trazer para a minha vida. E eu sinto que é isso que faz sentido para a gente. O Papa, ele disse, num determinado momento do seu discurso, que a renovação carismática católica recordou na igreja o poder da oração do louvor. Essa é uma grande contribuição também que a renovação faz, e é claro que é por graça desse batismo no Espírito Santo, que nos dá o dom do louvor. Mas ele fala que nós recordamos continuamente. Se é continuamente, é sempre. Então, nos dias de hoje, nós também somos convidados a utilizar-se dessa oração de poder. Não porque é uma oração de poder, é porque na oração de louvor nós rendemos graças a Deus por aquilo que Ele é, meus irmãos. Por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele vai fazer. Mas, sobretudo, porque no louvor nós reconhecemos quem Deus é. E o Papa fala isso, ele diz que o louvor é uma oração de reconhecimento e ação de graça pelo amor gratuito de Deus. Então, eu estou aqui nessa tarde, quando nós estamos já caminhando, né, para daqui a pouquinho termos aí um momento de oração com o Santíssimo, depois da Santa Missa, para dizer para vocês que o Espírito Santo deseja que eu e você retome a graça e o poder do louvor na nossa vida pessoal, meus irmãos. Que a gente aprenda a louvar a Deus, não somente por aquilo que Deus está fazendo, mas principalmente também por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que faz parte, né, do fazer de Deus em nossa vida. Porque o louvor, ele realmente é uma arma de vitória na nossa vida. Você sabia que quando você louva a Deus por algo que Deus ainda não fez, a nossa oração, ela sobe ao coração de Deus. E é como se o coração de Deus se derretesse de amor por nós. Sabe por quê? Porque quando eu e você louvamos o Senhor por algo que ainda não aconteceu, é como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor: eu tenho tanta certeza que o Senhor vai intervir nessa situação, que nesse momento Deus acolhe a oração assim. E Ele vê a confiança que nós temos a Ele quando louvamos. Então, que nesse tempo seja para nós um tempo de louvor, não somente por todas as graças que já aconteceram e que foram inúmeras, mas que nós aprendamos a louvar a Deus também por aquelas graças que ainda vão acontecer. Todas as promessas de Deus já se cumpriram na sua vida, meu irmão? Todas? Então vamos louvar, porque ainda tem graça de Deus, ainda tem promessa de Deus para se cumprir na nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus: eu confio que isso vai acontecer. Agora, quando o Papa falava sobre essa graça, né, de recordar a igreja continuamente sobre a oração do louvor, ele também fazia um alerta. Ele dizia assim, que nós não podemos cair no comportamento de Micol. Porque Micol, filha de Saul, se você pegar a Bíblia e abri-la em 2 Samuel, lá no capítulo 6, você vai ver que relata o transporte da arca da aliança, né? E naquele momento, Davi, então, ele vai cantando, louvando, bendizendo a Deus, gesticulando, fazendo ali todo aquele momento de júbilo, de gratidão mesmo ao Senhor. E Micol, quando ela vê aquela arca passando, diz a palavra que ela olha pela janela e ela despreza a atitude de Davi. Ela despreza ao ponto de chegar a falar para ele depois, quando ele chega para abençoar toda a sua família também, ela chega até a falar para ele: mas escuta, onde foi parar o nosso rei? Olha que ponto você chegou. E ela fala assim, com uma fala de desprezo. E Davi, ele responde para ela com toda a convicção: é para o meu Senhor que eu dancei.
É o meu Senhor que eu louvei. Foi para o meu Senhor que eu louvei, que eu dancei, que eu cantei. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o Papa, ele diz bem assim, ó: por favor, não caiamos no comportamento de nos tornarmos cristãos com o complexo de Micol. O complexo de Micol é quando a gente para de fazer porque alguém falou. Se nós pararmos de ser aquilo que Deus nos chamou a ser como renovação carismática católica, sabe o que a gente vai estar fazendo? Descaracterizando o que ela é. Então, irmãos, o que Deus está pedindo para nós através do Papa, aqui ele fala da oração do louvor, mas eu quero aqui também dizer para vocês, com a graça daquilo, do chamado que Deus fez para mim nesse tempo, é tempo, meus irmãos, de não deixar descaracterizar o que a renovação carismática católica é. É tempo de não deixar descaracterizar os nossos grupos de oração. O nosso grupo de oração, ele tem que ser um grupo de louvor. Fala para essa pessoa que está aí do teu lado, não vamos descaracterizar a renovação. Vamos viver a graça do louvor. Gente, ó, vamos ser mais Davi e menos Micol. Vamos ser mais Davi e menos Micol. Agora veja, diante de toda essa fala do Papa, eu quero ressaltar aqui como que ele termina o seu discurso. Ele diz assim, olha: obrigado, Renovação Carismática Católica, por aquilo que vocês deram à igreja nesses 50 anos. Você é Renovação Carismática Católica? É, glória a Deus. Então fala para a pessoa que está do teu lado: muito obrigado por aquilo que você está dando à igreja nesse tempo. Olha só. E ele fala assim, ó: presta bastante atenção, porque agora eu quero falar principalmente com você que de repente veio para cá, para esse dia de cenáculo, para esse dia de louvar o Senhor. Talvez você saiu da sua casa hoje pela manhã, como quem estava vindo, seguindo o fluxo da arquidiocese. Como quem estava vindo porque, todo mundo está indo, eu vou também. Eu quero dizer para você que você está aqui porque existe um chamado de Deus na sua vida. E Deus espera de você. Sabe por que eu posso falar isso? Eu posso falar isso para vocês porque nós ouvimos isso do Santo Padre. O Papa disse assim para nós: a igreja conta com vocês. A igreja conta com vocês, com a vossa fidelidade à palavra, com a vossa disponibilidade ao serviço e no testemunho de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Gente, a igreja está contando comigo e com você, com a nossa fidelidade à palavra. Então, por isso, esse tempo é tempo de louvor, mas é tempo também de atualizar a palavra de Deus na nossa vida. É tempo de retomar a nossa Lexio Divina. É tempo de se debruçar na palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem falado para nós. É tempo de rezar com a palavra, é tempo de confiar na palavra de Deus, porque o Papa fala que a igreja conta conosco e com a fidelidade à palavra. A palavra é o próprio Deus falando conosco. Então, se Ele fala, a nossa atitude tem que ser como a de Maria, porque Nossa Senhora escuta a palavra, Nossa Senhora guarda aquela palavra, Nossa Senhora coloca aquela palavra em prática, então ela testemunha a palavra de Deus na sua vida. E aqui o Papa fala isso para nós. Irmãos, eu quero realmente reforçar isso, principalmente porque muitas vezes a gente fala assim: mas parece que Deus não está falando, parece que eu não estou compreendendo. A graça do Espírito Santo nos leva a mergulhar na palavra de Deus.
Então, para você, fala isso para você. Agora não é para falar para o irmão, não. Eu vou falar para mim, você vai falar para você. Eu quero, Espírito Santo, colocar a minha vida a serviço. Eu quero colocar a minha vida no ritmo da palavra de Deus. Veja bem, o Papa ainda ele continua dizendo assim, ó. Aqui está a ordem dele para nós. Ele diz assim: compartilhe com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. Compartilhem. A gente, às vezes, tem o hábito de compartilhar muitas mensagens, compartilhar coisas que nós gostamos, né? Agora é hora da gente compartilhar o que tem mudado a nossa vida, o que tem transformado a nossa vida. Agora é hora da gente compartilhar a própria graça do batismo no Espírito Santo, meus irmãos. Sabe o que nós temos que fazer lá no nosso grupo de oração? Compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos fazer lá na nossa casa, na nossa família, com as pessoas que nós amamos? Compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo. Sabe o que nós precisamos fazer no nosso trabalho? O que nós precisamos fazer no nosso estudo? Compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo. E sabe o que a gente precisa fazer nos nossos relacionamentos? Você já sabe? O que é que a gente tem que fazer? Nós vamos nos comprometer com o que o Papa está falando? Sim. Claro, nós vamos ser igreja obediente. E ele fala assim, ó: compartilhe com todos. Vocês perceberam isso? É para compartilhar só lá com o povo do grupo de oração? Não. Gente, é para compartilhar com todo mundo. Sabe essa pessoa que está sentada do teu lado? Essa é a primeira que você pode compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo. Sabe essa pessoa que você acabou de pensar agora? É com essa que nós temos que compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo. Não é para excluir ninguém, amados. É com todos. E eu estou apenas repetindo o que está na fala do Papa. Se você quiser comprovar isso depois, é só buscar aí a fala do Papa Francisco nesse jubileu de ouro da Renovação Carismática Católica. Ele fala ainda mais. Louvem o Senhor sem parar. Vocês perceberam isso? É para louvar o Senhor só na hora que as coisas estão tudo bem? É para louvar o Senhor sem parar a todo momento, em tudo dai graças, em tudo render graças ao Senhor, em tudo louvar, em tudo reconhecer quem Ele é, em tudo reconhecer o seu poder. É isso que a igreja espera de nós. E é tão lindo que ele continua dizendo assim, ó: caminhem juntos com os cristãos de diversas igrejas e comunidades cristãs na oração e na ação pelos mais necessitados. Aqui um pedido, olha só: compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo com toda a igreja, louvar sem parar e viver a unidade com todos os cristãos, na oração e na ação aos mais necessitados. Deu para compreender? Compreendemos o que a igreja está esperando de nós? E tem como a gente ficar parado, tem como a gente ficar chorando, tem como a gente ficar remoendo as coisas que não deram certo, tem como a gente continuar vivendo um marasmo de vida? Não, irmãos, porque esse é um tempo de graça, esse é um tempo de bênção, esse é um tempo que o Senhor está reconstruindo, esse é um tempo que o Senhor está atualizando essa espiritualidade. E sabe que dia que é hoje? Hoje é dia de Pentecostes na sua vida. É hoje, meus irmãos.
Hoje é um dia de Pentecostes na sua vida. Hoje é um dia de Pentecostes na sua história. Se você acredita nisso, eu tenho certeza que o seu coração já está se alegrando, porque a palavra de Deus, ela alegra o nosso coração. Mas o Espírito Santo, ele dá para nós o fruto da alegria. Então eu creio que se você está acolhendo essas palavras como palavras de ordem da igreja para você, eu tenho certeza que a alegria de Deus está crescendo aí dentro do seu coração. E o desejo de sair, de ser uma igreja em saída, também está brotando no seu coração. E o desejo de não ficar parado e acomodado dentro daquilo que muitas vezes nós enxergamos como problemas, também está já sendo mexido dentro de nós pela graça do Espírito Santo. O Papa, ele termina, a última frase do Papa é assim, ó: servir os mais pobres e os enfermos. Isto espera de vocês a igreja e o Papa. Vamos retomar? Primeira coisa que ele fala: compartilhem com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. Louvem o Senhor sem parar. Caminhem juntos com os cristãos de diversas igrejas e comunidades na oração e na ação pelos mais necessitados, servindo os mais pobres e os enfermos. Isso espera a igreja de você. Isso a igreja espera de você. Você entendeu? Então fala para essa pessoa: isso a igreja espera de você. Eu quero convidar você a ir ficando em pé agora. Porque se é para compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo, nós temos que compartilhar aqui, a partir de agora. Conforme você vai se levantando, você pode até segurar na mão dessa pessoa que está do seu lado, como quem deseja compartilhar a graça da oração, compartilhar a graça do batismo no Espírito Santo. E nós vamos começar fazendo o que o Papa disse: louvar sem parar. Nós vamos começar louvando a Deus, porque através da renovação carismática católica, eu e você tivemos a oportunidade, dentro dessa espiritualidade, dessa identidade da renovação, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre o Espírito Santo. Nós estamos conhecendo mais sobre Ele. Nós estamos tendo a oportunidade de amar mais o Espírito Santo, mas nós estamos tendo a oportunidade de receber uma nova efusão do Espírito Santo. Então vamos louvar a Deus. E eu quero falar aqui, já que esse momento é um momento jubilar para a Arquidiocese de Campinas, que a renovação carismática católica do nosso estado é muito grato a essa arquidiocese, porque nós nunca vamos esquecer que tudo começou aqui, que tudo começou por essa região. Nós sabemos que daqui o Espírito Santo foi levando essa graça para muitos e muitos e muitos lugares do nosso país. Nós sabemos que daqui o estado de São Paulo recebeu realmente essa graça da experiência do Espírito Santo. Então o estado é grato. E eu sei que hoje Deus quer atualizar isso em nós. Então vamos louvar. Amado Espírito Santo, eu quero realmente render graças a Ti nesse momento. Quero Te louvar e Te bendizer, porque esse é um momento de graça para todos nós. Quero Te agradecer, Espírito Santo, por todos aqueles que seguindo a Tua unção, que seguindo realmente um chamado de Deus, foram os pioneiros da renovação carismática católica, foram aqueles que não mediram esforços para que hoje nós estivéssemos aqui. Nós queremos Te bendizer, amado Espírito Santo, porque nós somos descobrindo quem o Senhor é, porque nós somos descobrindo
que o Senhor é um Deus que habita em nós, que mora em nós. Nós somos descobrindo a graça dos frutos que o Senhor produz em nossa vida. Nós somos descobrindo a graça, Espírito Santo, do que é caminhar contigo, do que é ter o Senhor conosco. Muito obrigado mesmo, Espírito Santo, porque a tua ação em nossa vida despertou em nós a graça da vida sacramental, a graça de uma vida de conversão, a graça de uma vida de santidade. Muito obrigado, Espírito Santo, porque a tua ação em nós promoveu na nossa vida a abertura aos dons, aos carismas. Muito obrigado mesmo, Espírito Santo, porque a tua ação em nós foi nos fortalecendo, foi nos dando ousadia. Obrigado, Espírito Santo, porque devido à tua manifestação, muitos de nós alcançamos curas, muitos de nós alcançamos libertações no nosso interior. Obrigado mesmo, Espírito Santo. Nós rendemos graças a ti. Orabai, inderecanda labai, inderexiricanda labai, iricanda labai, inderecanda labai. Que essa oração seja uma oração de louvor primeiro. Que primeiramente nós estejamos louvando ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, mas louvando principalmente ao Espírito Santo, que nesse momento atualiza em nós os dons, os frutos. Orecanda labai, inderecanda labai, inderecanda labai, orecanda labai, inderexiricanda labai, inderecanda labai, iricanda labai, indedexia lahai, indodecanda labai, orecanda labai, inderecanda labai. Muito obrigada, Espírito Santo, porque nesse momento o Senhor está devolvendo para muitos de nós essa graça de louvar, essa graça da oração, de retomar a vida de oração pessoal. Obrigado, Espírito Santo, porque nesse tempo o Senhor espera de nós. Xandarabai, inderecanda labai, inderecanda labai, xandalabari, enderecanda labai, andarabai. Bendito sejas, Espírito Santo, porque tem reservado para nós agora uma nova efusão de amor, uma nova efusão do teu Espírito. Muito obrigada mesmo, Senhor. Xandarabai, inderecandarabai. E se o Papa está pedindo para nós compartilharmos da graça do batismo no Espírito Santo, vamos começar isso aqui. Se o Papa pede para nós compartilhar com todos na igreja essa graça, vamos começar aqui, meus amados irmãos. Eu convido vocês a fazerem pequenos grupinhos assim, de 3 em 3, que vocês possam se dar as mãos assim, do jeito que você conseguir. Isso, aí do jeito que você conseguir, e vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, renova na vida desse meu irmão toda a graça de uma efusão de amor. Renova, Espírito Santo, toda a experiência original mesmo dos dons, dos carismas. Renova, Espírito Santo, na vida desses meus irmãos os dons, o dom da profecia, da palavra de ciência, da palavra de sabedoria. Revigora, Espírito Santo, a vida desse meu irmão, dando ousadia na evangelização, dando sabedoria na evangelização. Vem, Espírito Santo, mesmo com todo o teu poder, e vai realizando assim uma graça de um novo batismo no Espírito Santo, de uma nova efusão, de um novo Pentecostes. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Peça mesmo, amados, que seja mesmo o momento de compartilhar. Você pode impor as mãos nessa pessoa que está aí com você. Impõe as mãos e peça: vem, Espírito Santo, renova mesmo dons, frutos, carisma. Vem, Espírito Santo, renova Pentecostes. Vem, Espírito Santo, traga alegria. Vem, Espírito Santo, levanta os que estão abatidos. Vem, Espírito Santo, cura as enfermidades. Vem, Espírito Santo, restaura. Vem, Espírito Santo, revigora.
Vem, Espírito Santo, faz em nós aqui o teu querer. Xandarabá, enderecandalabá, enderecandalabai. Peça que esse teu irmão se levante como um homem novo, uma mulher nova, um homem revigorado com a força e com o poder do Espírito, uma mulher revigorada com a força e com o poder do Espírito. Xandarabá, enderecandalabá, enderecandalabai. Xindiricandalabai, enderecandalabai. Candalabai, enderecandalabai. Você pode partilhar com esse irmão, dizendo para ele: a igreja espera de você que você compartilhe com todos o batismo no Espírito Santo. E assim como nós estamos de braços erguidos, totalmente entregues e rendidos a essa ação do Espírito Santo, rezamos. Orecandalabai, enderecandalabai, enderecandalabai. Xiribiricandalabai, enderecandalabai. Vem mesmo, Espírito Santo, incendeia a nossa alma, incendeia a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Rezando isso, peça que o Espírito Santo venha incendiar mesmo a tua vida de oração. Incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia.